Para entender o fim da vida humana, nós precisamos entender primeiro o que é a vida, né? Então, Aristóteles diz que um ser humano é aquele que possui princípio interno de movimento, né? Então, uma pedra não se move sozinha. Se ela se move é porque algo a empurrou. Já um animal, ele pode mover-se por si. Então, essa capacidade de mover-se a si mesmo, de automovimento, que é o que define a vida. A capacidade de imanência e transcendência. O homem, ele possui algo mais elevado do que todos os outros seres, todos os outros animais. Né? Não que todos os outros seres, claro. Mas aqueles que possuem matéria e forma, ele possui algo mais elevado de todos. Que nós chamamos de inteligência e vontade. Então, né, existem dois tipos de ação dentro dessa imanência das operações da alma humana. A ação transitiva, ou seja, a ação passa por fora. Exemplo, um escultor molda uma pedra. Então, o efeito está na pedra. Outro exemplo, imanente, que é a ação imanente. Ou seja, o que é a ação imanente? É a ação que permanece no sujeito. Um exemplo que eu separei para vocês. Quando você entende uma verdade, o efeito acontece aonde? Dentro de você. Então, quanto mais perfeita é uma forma de vida, mais suas ações são imanentes. O homem, por possuir inteligência e vontade, ele é capaz de autorreflexão. Ele é capaz de refletir sobre si mesmo. É capaz de refletir sobre a realidade. Então, dentro dos três níveis de vida, vida vegetativa, né, vida sensitiva e a vida racional, a mais elevada de todas é a vida racional. Então, o homem, ele não sobrevive apenas para sentir prazer. Diferente dos animais, que possuindo apenas as potências sensitivas, são incapazes de reflexão, de refletir, de raciocínio, o ser humano busca três coisas muito essenciais, né? Só para a gente exemplificar. Uma delas, a verdade, o significado e a contemplação. Um ponto importante para nós é compreender o que é a vida contemplativa. Então, para Aristóteles, a atividade mais elevada do homem é a contemplação. Então, o que é contemplar, segundo Aristóteles e também para Santo Tomás? Contemplar é conhecer profundamente a verdade e permanecer nela. É quando eu conheço uma verdade e permaneço nela. Isso é contemplação. Então, imagina um matemático que finalmente entende uma demonstração difícil. Naquele momento, ele experimenta um certo tipo de alegria intelectual, uma satisfação profunda. Outro exemplo, né? Um filósofo. Quando ele compreende uma grande verdade sobre a realidade, ele passa a olhar fixamente naquela verdade. Da mesma forma, um teólogo contemplando o mistério de Deus. Quando ele conhece uma verdade, ele a contempla. Então, essa alegria, ela não é igual ao prazer físico. Porque ela é mais profunda e mais duradoura. Diferente dos prazeres físicos momentâneos que nós sentimos agora e que daqui a pouco, né, ele passa.
essa alegria vindo da contemplação é mais perfeita e duradoura. Então vamos lá. A psicologia moderna, ela fala muito sobre a dopamina. Então, a dopamina ela está ligada muito à expectativa de recompensa, a estímulos rápidos e uma busca constante de novidade. Se identificaram com isso? Não é algo que nós sempre estamos querendo? Expectativa de uma recompensa, estímulos rápidos, né? Busca constante de novidade. E um grande exemplo é esse, o celular e as redes sociais. Então, você está ali conversando, vamos dizer, um rapaz está conversando com uma moça e ele recebe uma notificação. Então ele sente uma pequena recompensa. Nossa, ela me ligou, ela me mandou mensagem. Ai, vou ter que olhar. Peraí. Boa noite, Thiago. Então, ele continua, ele vai ver a mensagem, olhou, só que ele não para ali, ele continua rolando. Peraí, vou ver se tem mais outra mensagem. Ai, vou olhar aqui o que postaram no Instagram. Beleza. Então, isso faz o quê? Um ciclo de estímulo rápido. Só que isso tem um problema. Por quê? Esses prazeres, eles são curtos, superficiais e repetitivos. Por que que isso é contrário à contemplação? A contemplação, ela gera o quê? Profundidade, sentido e estabilidade interior. Então, o que que a sociedade moderna fez? Ela treinou o ser humano para o estímulo, para ter estímulos rápidos. Só que ela não o treinou para a contemplação. O que que a educação antiga, a educação clássica, tinha como finalidade o quê? Ensinar as pessoas a contemplação, a ter uma vida contemplativa. E nós perdemos isso hoje. Borinha, daqui a pouco vocês vão entender por que estou falando da contemplação. Nós temos uma grande corrente psicológica na modernidade, que é a corrente freudiana. Eu já venho estudando Freud há um bom tempo, e agora, na vida acadêmica, estou estudando mais profundamente ainda. E eu falo para vocês que dentro das obras completas de Freud, eu até agora não encontrei nada que fosse capaz de levar o homem a uma busca clara de sentido. Nada que fosse capaz de guiar o homem a uma vida de contemplação. Não encontrei nada que possa conduzir o homem a uma saúde mental. Então, o que que nós vemos? A psicanálise de Freud é, podemos dizer assim, a ciência psicológica mais estudada na modernidade e na contemporaneidade. Então, para Freud, a base da vida psíquica para ele são o quê? As pulsões. E as pulsões elas buscam o quê? Descarga de tensão e prazer. Freud ele propôs também algo mais radical, que é o quê? Ele falou da chamada pulsão de morte. Então, segundo Freud, os organismos tendem a retornar ao estado inorgânico. Então, se isso for verdade, a nossa vida não tende à imperfeição. Somos incapazes de chegar à perfeição. Então, a nossa vida ela tende ao quê? A um repouso absoluto. Já para Aristóteles, a natureza tende ao ato pleno. O que é o ato pleno? A perfeição. Então, o ato, nós sabemos que é o quê? A perfeição de algo. Então, o ato pleno é a perfeição. Então, isso muda completamente a visão da vida humana.
nós compreendemos a partir de Aristóteles a vida humana de uma forma totalmente diferente. Então, a vida, né, contemporânea, a cultura contemporânea, ela traz alguns problemas graves. Vamos dar alguns exemplos, né? Quero fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês me respondam aqui no chat. Por que vocês acham que tantas pessoas famosas sofrem de depressão? Quero que vocês me respondam isso. Então, vou dar um minutinho aqui para vocês responderem no chat, né? Porque nós temos grandes exemplos de celebridades com dinheiro, fama, poder, e mesmo assim, muitas delas relatam que sentem um vazio, uma falta de sentido, né? Por que vocês acham isso? Quero que vocês me respondam no chat. Uma boa explicação é: os bens que elas possuem são bens limitados. Só que o desejo humano, ele é ilimitado. Então, bens limitados são incapazes de suprir um desejo ilimitado. Então, o desejo humano ele não possui um limite. Qual que é a solução que Santo Tomás dá para esse problema? Santo Tomás diz que a felicidade perfeita é o bem que satisfaz completamente a vontade. Então, vejamos. Algum desses bens são capazes de satisfazer completamente a vontade? O dinheiro, o poder, a fama, são capazes de satisfazer completamente a nossa vontade? A resposta é não. Então, a Jéssica respondeu aqui: vazio existencial, buraco que só é preenchido por Deus. Muito bem, Jéssica. Muito boa resposta. Então, nós vamos ver aqui em Santo Tomás isso claramente. Então, a Jéssica captou a essência do pensamento de Santo Tomás, que é o quê? Para Santo Tomás, esses bens limitados são incapazes de satisfazer a vontade humana. E somente um bem que é infinito é capaz de nos dar a felicidade plena. E esse bem infinito nós chamamos de Deus. Então, para Santo Tomás, a felicidade perfeita é a contemplação de Deus. A contemplação da divina essência. A contemplação de Deus que é o sumo bem. Então, para Santo Tomás, Deus é o sumo bem. Então, o drama do homem moderno não é a falta de prazer, é a falta de sentido. Prazer, o homem moderno tem para onde a gente olha. Eu olho para cá, eu olho para cá, o tempo todo cheios de prazeres, cheios de estímulos que nos levam ao prazer. Mas o que falta é o sentido, o fim último. Santo Tomás ele trata disso naquilo que nós chamamos de o Tratado da Bem-aventurança. É o primeiro tratado da primeira parte da segunda parte da Suma Teológica. Lá que ele nos apresenta esse problema do fim último da vida humana. Então, o homem, segundo Santo Tomás, ele foi feito para algo maior que o quê? Que o prazer
que o consumo, que a distração. O homem foi feito para a verdade, para a contemplação e para Deus. Então, quando o homem esquece o seu fim último, ele se perde em 1000 objetos menores. Quando a nossa vida perde o sentido último, também perde a direção. Nós começamos a fixar em vários objetos. A nossa vontade, ela passa a tender sobre várias coisas, como se todas aquelas coisas fossem o verdadeiro fim último da nossa vida. Então, isso nos leva a essa grande crise de sentido em que nós vivemos e a os grandes problemas de ansiedade, de depressão que o homem moderno enfrenta. Então, o porquê nós devemos então buscar uma vida contemplativa? Porque é somente na vida contemplativa que nós conseguimos chegar ao fim último da nossa vida, que é a contemplação de Deus. A contemplação da verdade. Precisamos fazer esse movimento ascendente, né? Ascender até aquilo que é mais elevado, que é Deus. Então, o fim, a finalidade de nós estarmos aqui estudando a antropologia de Santo Tomás é de podermos, compreendendo o homem, compreendendo a nós mesmos, conseguirmos encontrar o sentido da nossa vida. Para entendermos como encontrar esse sentido, nós precisamos compreender quem é o ser humano. Depois que nós compreendemos quem é o ser humano, quem é a pessoa humana, como essa pessoa funciona, como funciona a estrutura dessa pessoa, estrutura da alma humana, nós nos tornamos capazes de alcançar, né, essa busca pelo sentido, pelo fim último da nossa vida. Então, a antropologia de Santo Tomás, ela é a base para chegarmos à contemplação da verdade, que é Deus mesmo. Por isso que após a antropologia, nós vamos estudar a parte da teoria do conhecimento de como nós conhecemos, como a alma humana conhece e como ela é capaz de conhecer a verdade. Como nós somos capazes de conhecer a verdade por meio do intelecto. E depois nós vamos para a parte da moral. Mas se o ser humano possui essa estrutura, tá? Aprendemos qual é a estrutura do ser humano, da alma humana, como essa alma humana conhece. Agora nós devemos refletir depois como essa alma humana deve agir para alcançar o seu fim último. Que é o quê? A virtude.